Torcedor do Santa Cruz, o assunto é sério. A SAF do Santa vai parar. O rito da SAF travou no Santa Cruz. Isso por conta da saída do Vinícius Diniz, o empresário, um dos investidores, um dos maiores lastros financeiros do grupo que estava adquirindo a Sociedade Anônima do Futebol do Santa Cruz. A Cobra Coral Participações S.A. É o segundo investidor que deixa a SAF do Santa antes dela ser homologada. E isso vai fazer com que o trâmite trave no Arruda. E isso, inclusive, pode acarretar em sérios problemas no futebol do Santa Cruz Futebol Clube. O assunto é sério, galera, mas eu preciso que você também se inscreva aqui no nosso canal. Ative aqui os sininhos para as notificações, porque a todo instante vai chegar notícia nova do Santa Cruz aqui no canal em relação à SAF do Santa. E eu peço a você também que pode nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos acompanhando o tempo todo e nesse QR Code que aparece aqui na tela você pode apontar a câmera do seu celular e ir direto para o canal WhatsApp. Tudo que é notícia das nossas redes sociais está lá no nosso canal Multiplay PE no WhatsApp. Torcedor Coral, o assunto é sério. A SAF vai parar no Santa Cruz. E pelo trâmite demorado desse processo da SAF ser homologada, é bem capaz, corre o risco da SAF não ser implementada neste ano. Eu vou explicar detalhes do porquê eu estou trazendo essa informação. E ela é muito séria e preocupante, porque ela pode acarretar diretamente nas finanças do futebol do Santa Cruz. E estamos com a Série D em andamento. O Santa Cruz está classificado para a próxima fase, por antecipação, mas depois de uma série de problemas, onde o técnico Marcelo Cabo garantiu que o time está blindado, o rendimento do Santa, por coincidência ou não, vem caindo. Protestos e mais protestos, e agora culminando na saída de um dos maiores investidores do grupo. Se não um dos maiores, um dos mais experientes em futebol. O Vinícius Diniz está fora da SAF do Santa Cruz. Ele já publicou um comunicado no início da noite desta quarta-feira nas redes sociais. Eu vou ler o comunicado aqui, mas eu preciso dizer o porquê que ele é um dos mais experientes. Porque existem empresários que são do ramo da saúde, existem empresários que são de outros ramos, mas o Vinícius Diniz era o único destes remanescentes que tinha experiência com futebol, porque já teve a SAF do Atlético de Minas Gerais, já teve a SAF de outros grupos, outros clubes, e era ele o contato, o canal de ligação direto com o elenco coral, principalmente os destaques do Santa Cruz. Thiago Galhardo, o Felipe Alves, o próprio Marcelo Cabo, treinador de futebol do Santa Cruz. Todos eles vieram, e outros que eu não citei aqui, a convite de Vinícius Diniz. Antes era a dupla Vinícius Diniz e Márcio Cadá. O Márcio Cadá saiu de cena, entre aspas, porque eu vou falar do Márcio Cadá já aqui. E agora, de forma oficial, Vinícius Diniz está fora do Santa Cruz. E a SAF vai parar por conta desta saída. Eu vou explicar os motivos daqui a pouco. Eu só vou ler aqui o comunicado na íntegra do empresário Vinícius Diniz, que está em Minas Gerais, e através das redes sociais ele publicou o seguinte comunicado. Põe na tela pra gente. Comunicado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente o carinho da torcida coral, que sempre me recebeu de forma muito calorosa. Foram dias intensos de trabalho, sempre com o objetivo de contribuir para que a SAF do Santa Cruz se tornasse uma realidade. No meu caso,
com foco na mudança da mentalidade no futebol e na ativação de um processo sólido de reestruturação. Mirando os anos de crescimento e os acessos que o clube tanto merece, busquei, mesmo fora de operação, apoiar a montagem de um time competitivo para o tão sonhado retorno à Série C. Anuncio hoje o meu desligamento do processo da futura SAF do Santa Cruz. Quero agradecer muito ao presidente Bruno Rodrigues e todos os diretores que me receberam tão bem e despedir dos colegas que seguem à frente da futura SAF, desejando muito sucesso e conquistas a todos que continuam com o propósito de relocar esse gigante no lugar que merece. Estarei na torcida pela retomada do protagonismo do Santa Cruz no futebol brasileiro e, claro, o tão sonhado acesso à Série C. Sigam firmes. Este foi o comunicado de Vinícius Diniz agora à noite nas redes sociais. E por que eu estou falando que a SAF do Santa, o rito vai parar? A partir do momento que um investidor sai, é como se a due diligence, que são as análises das documentações, recomeçassem. Ou seja, um passo para trás. Volta para o começo. Por que eu estou explicando dessa forma? Quando o Márcio Cadá saiu, entrou um grupo financeiro que é ligado à rede de saúde, que trabalham e são investidores na área da saúde. Toda a documentação desses investidores foi apresentada ao Santa Cruz, ao jurídico do Santa Cruz e à comissão, o escritório de advocacia que foi contratado para montar o contrato da SAF. E eles que tiveram que analisar toda a documentação desse grupo que entrou. E com isso, a análise leva um certo tempo. Depois da análise dos documentos, é preciso que os investidores eles comprovem o lastro financeiro. O que é esse lastro financeiro? A garantia de que o dinheiro que eles prometem investir no Santa Cruz, que eles têm esse dinheiro, eles têm essa verba, né, para o torcedor entender de forma clara, que eles tenham esse dinheiro e que comprovem que são capazes de cumprir o contrato de R$1 bilhão em 15 anos. Agora, o porquê da saída do Vinícius Diniz. O porquê que o Vinícius saiu depois de um dia tão turbulento. Eu vou contar detalhes já, mas para fechar esse raciocínio em relação ao rito da SAF, a partir do momento que sai, como eu falei, um investidor, um novo investidor vai entrar. E toda a análise de documentação, de lastro financeiro, de veracidade das informações que são prestadas ali, imposto de renda, contas bancárias, tudo é analisado do investidor. Se o investidor sai, um outro vai precisar entrar. Porque a partir do momento que é um grupo, se um sai, o dinheiro vai diminuindo. Quando o Márcio Cadá saiu, aquela verba, aquele aporte, aquele montante de R$1 milhão diminuiu. Mas um outro grupo veio. E como o Santa já tinha a informação de que outro grupo estaria interessado, então voltou a completar aquele bolo de R$1 milhão. Aliás, perdão, R$1 bilhão, que não são depositados na conta do Santa Cruz de uma vez. Esses são investimentos que são feitos ao longo dos 15 anos. Mas se mais um investidor sai, outro vai ter que entrar. Já existe outro? Já tem engatilhado esse outro investidor para voltar a ter esse lastro de R$1 bilhão, para que o Santa tenha a garantia de que esse negócio vai dar certo, de que esses investidores realmente eles têm condições de manter esse contrato e essa promessa de R$1 bilhão em 15 anos sem dois investidores? É por isso que eu estou dizendo que esse trâmite da SAF do Santa Cruz vai parar, meus amigos. Porque vamos voltar à estaca, se não a estaca 0, a estaca 1. Vamos dar 2 passos para trás para aguardar que a documentação, primeiro que outro investidor apareça.
Segundo, aguardar que toda a análise da documentação seja feita. E isso vai atrasar, consequentemente, o cronograma. Vai passar de novo pela comissão fiscal, porque novos documentos virão. Vai passar de novo, e isso vai alterar o contrato, tá? Isso vai alterar mais uma vez o contrato. O contrato, a partir do momento que ele é alterado, as duas partes precisam estar de acordo para que esse contrato continue sendo elaborado. Depois que esse contrato for elaborado, vai passar pelo Conselho Fiscal, que não é mais com o Dr. Bartolomeu Bueno, que continua nas redes sociais e também nas ruas, discutindo, batendo boca com o torcedor, mas isso é uma coisa absolutamente particular do Dr. Bartolomeu Bueno. Um novo contrato com um possível novo investidor, se é que ele vai aparecer, vai passar de novo pelo Conselho e dentro do prazo legal, que era justamente nesses primeiros 15 dias de julho, o Conselho não tem condições de avaliar e analisar, apreciar um contrato novo. Porque não vai chegar esse contrato já alterado para o Conselho neste mês, neste momento. Então, vamos voltar a ter as reuniões, vamos voltar a ter a due diligence, pelo menos com a parte desses investidores, né, com os lastros, documentações, comprovações, comprovação de renda, de residência, enfim, os trâmites legais da due diligence, para que a SAF retome o seu caminho e o seu rito. O presidente do Santa Cruz, que é o responsável pela SAF, ele precisa urgentemente esclarecer ao torcedor o que é que está acontecendo com essa SAF do Santa, que vem causando tanto problema, tanta ameaça. Começou na saída do Márcio Cadá. Houve, de fato, um desentendimento do presidente Bruno Rodrigues com o Márcio Cadá. Eu procurei o Márcio Cadá para realizar uma nova entrevista aqui para o canal. O Márcio Cadá me informou que no momento certo vai falar. Só que ele continua se pronunciando nas redes sociais. Ele posta coisas do Santa Cruz nas redes sociais. Se porta como um torcedor. Se porta como se fosse ainda uma pessoa influente do grupo de investidores da SAF. Apesar de, oficialmente, não fazer parte do grupo. Mas nesta quarta-feira, o Márcio Cadá fez uma postagem alusiva aos problemas que estão acontecendo com o Santa Cruz e, na minha interpretação, uma mensagem clara para bater de frente com o desembargador Bartolomeu Bueno, que já não está mais na comissão do Santa Cruz, o Conselho Fiscal, a comissão fiscal da SAF do Santa Cruz. E a postagem que o Márcio Cadá publicou na rede social X nesta quarta-feira, ela acabou sendo respondida e rebatida pelo Irã Barbosa, que é amigo pessoal do Márcio Cadá, mas é um investidor da SAF Coral. Oficialmente ele está no grupo. E o Irã Barbosa concedeu uma entrevista recentemente à Rádio Jornal, onde acabou criando um embate com o Conselho. Ele foi fazer críticas àqueles que são contra a SAF, mas acabou citando o Conselho, como se o Conselho Deliberativo, ou grande parte, ou a maioria dos conselheiros, estivessem contra a SAF do Santa Cruz. Depois o Irã acabou tentando se retratar e nessa mensagem, nessa troca de mensagem desta quarta-feira, acabou mais uma vez tentando corrigir a fala anterior à entrevista que concedeu à Rádio Jornal. Olha a mensagem, e aí a gente vai trazer da forma cronológica, olha a mensagem que o Márcio Cadá postou nas redes sociais, na rede social X, nesta quarta-feira. Está na tela para você. Acho que agora ficou claro que eu nunca fui o problema. Só percebi antes de todo mundo onde o problema estava. A mensagem foi postada na manhã desta quarta-feira. Minutos depois, o Márcio Cadá teve a resposta do Irã Barbosa.
Não, Márcio. Parte do problema foi você sim, que saiu do seu profissionalismo habitual e transformou esse negócio em um culto à sua personalidade. Se Bruno, que é Bruno Rodrigues, e o Victor Pessoa de Melo sofrem lá com pessoas abnegadas e empresários de fora do conselho, daqui você ainda finge dar as cartas. Feio isso. O Irã postou logo abaixo a resposta a essa publicação do Márcio Cadá. E ainda apareceu um torcedor, eu até separei o print aqui porque foi engraçado. Apareceu um torcedor para se meter na bronca. E nem é um torcedor do Santa. Aí o torcedor diz aqui: Márcio, e o Timba? Bruno Becker e Tati Roma devem sair em outubro. O caminho está aberto. Pontos já foram ou estão sendo sanados. Tem tudo para ser um ótimo player na prateleira de opções. Ótimo CT, base já consolidada, certificado de clube formador e por aí vai. Acho que consegues fazer algo mais adequado à realidade financeira e justo entre as partes. Torcedor do Náutico, se não for um fake, né, logicamente, tá doido para que o Márcio entre aí na SAF do Clube Náutico Capibaribe. O Márcio Cadá respondeu a mensagem que foi colocada pelo Irã Barbosa. E o Márcio Cadá disse o seguinte: continuo te admirando e torcendo pelo seu sucesso. Temos personalidades diferentes e sempre respeitei nosso acordo. Isso jamais foi sobre minha pessoa, sempre foi sobre o Santa Cruz. Time que aprendi a amar e me apaixonei pela torcida. Não faço parte da SAF, mas torço muito para que dê tudo certo. Mas lembre-se, nem tudo na vida é política. A verdade deve sempre prevalecer. Abraços e boa sorte. O Márcio Cadá postou logo depois respondendo, algumas horas depois, respondendo ao Irã Barbosa. Pois bem, seguindo o cronograma dos fatos, a ordem dos acontecimentos, no início da noite desta quarta-feira, o Márcio Cadá voltou a escrever nas redes sociais. E aí diz ele o seguinte: amigos, devido a uma tragédia familiar ocorrida agora há pouco, vou me afastar das redes sociais por um bom tempo. Tudo isso é demais para a minha cabeça e preciso estar junto da minha família agora. Deixo claro que isso nada tem a ver com o Santa Cruz e afins. Esse assunto morreu para mim. Tenho que cuidar da família agora. Foi o que postou o Márcio Cadá no início da noite e depois, horas depois, por muita coincidência ou não, veio o comunicado oficial do Vinícius Diniz informando a torcida coral que está fora do Santa Cruz. É bom lembrar que teve até uma nota oficial nas redes sociais da SAF Coral, que eu vou até buscar essa nota aqui, tá? A Cobra Coral Participações S.A., ela tem uma rede social e ela emite notas oficiais quando quer levar alguma novidade ao torcedor. E a última nota, que foi desta terça-feira, põe no ar pra gente, ela diz o seguinte: nota oficial. A Cobra Coral Participações S.A. vem a público esclarecer que somente hoje, ontem, às 4h18, recebeu a lista de perguntas mencionada pelo presidente Bruno Rodrigues em entrevista publicada nesta terça-feira no portal GE Globo. Não é razoável que se atribua a um e-mail enviado há poucas horas a responsabilidade pelo atraso de mais de 30 dias no cronograma da SAF no Conselho Deliberativo. Desde o envio da proposta ao Conselho, a Cobra Coral tem reiterado a total disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários e chegando a solicitar por diversas vezes e sem sucesso a realização de reuniões
presenciais temáticas com os conselheiros, justamente para esclarecer dúvidas e promover o debate com transparência. Reafirmamos nosso compromisso com o futuro do Santa Cruz, pautado pela responsabilidade, pela boa governança e pelo respeito à sua história centenária. Trabalharemos para responder às perguntas recebidas o quanto antes. Como sempre, fizemos com seriedade, celeridade e, sobretudo, respeito à torcida. Assina a nota Cobra Coral Participações S.A. O clima não tá bom, torcedor. O clima não tá bom. É investidor saindo, e já é o segundo. É o presidente da Comissão Patrimonial que fez alertas em relação ao contrato da SAF. É o presidente de um lado dizendo que está tudo bem e agora sendo acusado pela Cobra Coral Participações S.A., ou seja, o grupo de investidores, de que ele passou um e-mail solicitando essas perguntas dos conselheiros e que não é esse e-mail que vai justificar o atraso da SAF. Olha, acredito que já esteja na hora de alguém do Santa Cruz vir a público esclarecer todos os fatos e toda a verdade sobre esta saída do Vinícius Diniz do grupo de investidores. É preciso esclarecer esse lastro financeiro que agora está menor. Porque se é um grupo de investidores, se é um fundo de investimentos, a partir do momento que um empresário sai, ele retira o seu aporte. Quem ficou vai cobrir? Vai ser necessária a chegada de um novo investidor, como aconteceu com o grupo ligado à saúde? O presidente Bruno Rodrigues precisa esclarecer urgentemente e tentar, caso queira, levar essa SAF à frente, deixar tudo transparente sobre os últimos acontecimentos. E aí eu vou aqui dar a minha opinião depois de toda essa confusão. Eu continuo acreditando que a solução do Santa Cruz para a sustentabilidade do clube, para o clube não quebrar, é a SAF. Independente de quem seja o grupo investidor. Mas tem que vir a SAF. Porque a folha do Santa já passa de 1 milhão. O Santa já está com salários atrasados. Estamos no mês de julho para pagar junho. 6 meses gastando mais de 1.200.000 reais só com a folha, tirando as outras despesas. Santa Cruz não vai aguentar. Vai colapsar. É como o vídeo anterior que eu falei aqui e alguns torcedores até estranharam porque eu usei a palavra colapsar. A resposta está aí.